Salve progressistas, eu sou o Clayson. Ontem eu tive uma conversa de quase 2 horas com meu filho para tentar explicar para ele por que algumas pessoas concordam com o Nicolas. Aqui mesmo no canal a gente teve várias pessoas dizendo: não, eu concordo com o que ele falou, ele tá certo, é isso aí mesmo e tudo mais. E muitas vezes a gente fica numa dúvida enorme para entender o que acontece. Tem algumas pessoas que falam: eu concordo, ele é bom, ele é isso, para provocar apenas, para apenas criar uma situação. Mas tem pessoas que são sinceras, que analisaram o que ele disse e concordam. E por que isso acontece? Porque o Nicolas ele utiliza uma técnica retórica que é amplamente conhecida, que é essa técnica de utilizar uma questão correta para em cima disso colocar o veneno. Nós já falamos inúmeras vezes a respeito disso, em função de um sujeito que foi mestre em fazer isso, né? Que é o Olavo de Carvalho. Aí quando ele era pego no contrapé, estou usando uma hipérbole, ele dava alguma desculpa. Quando não tinha mais como ele tentar desconversar sobre o que ele falou. Essa técnica é antiga, ela é conhecida. Daqui a pouco, inclusive, eu vou falar a respeito desse livro aqui, tá? Para você entender um pouco mais. Agora, antes disso, eu quero fazer uma pergunta para você. Você seria a favor que um homem de 2 metros de altura, vou usar exatamente os termos que ele usou na fala criminosa dele lá no Congresso, você seria a favor que um homem de 2 metros de altura estivesse em um banheiro com uma menininha, com uma criancinha, mostrando as suas partes genitais? Você seria a favor? Se a gente perguntar isso para a maioria das pessoas, eu acho que quase todas, né? Vamos colocar, né, que pode ter um ou outro doido aí, mas que a gente nem pode usar esse termo capacitista, né? Uma pessoa sem análise. A gente pode até pensar, né, um maníaco, enfim, que possa ter pessoas que defendam isso. Mas em sua esmagadora maioria, seja de esquerda, seja de direita, seja mulher trans, seja o que for, a maioria das pessoas fala: não, cara, sabe? Um homem de 2 metros de altura num banheiro para uma criancinha de 4 anos está errado. É claro que esse é o ponto que ele pega para que as pessoas concordem. Só que a partir daí, ele coloca algo que é criminoso, que é dizer que as mulheres trans são homens que se sentem mulheres. Aí é criminoso, porque não há relação entre uma coisa e outra. Principalmente quando ele fala a questão do esporte, que é a questão do esporte, né? Mulheres trans ou homens trans que praticam esportes, é uma outra questão, que é um outro debate que também não tem nenhuma relação direta com o direito de existir de uma mulher trans e de um homem trans. O que ele tenta colocar são elementos exagerados, hipérboles, exemplos muito específicos para generalizar e colocar todos dentro daquela, todos e todas, né? Todos os homens trans, todas as mulheres trans dentro daquela generalização. E hoje é óbvio que a maioria das mulheres trans aqui no Brasil, principalmente, a pauta delas não é praticar esporte ou ir em banheiro com criança. É óbvio que isso não está dentro da pauta. Você nunca viu, por exemplo, uma mulher trans querer ter o direito de mostrar o seu órgão genital para crianças em banheiros. Você já viu essa pauta dentro da comunidade LGBTQIAP+. Você viu essa pauta? Você viu alguém defendendo isso? Essa é uma defesa das mulheres trans? Ir em banheiros se mostrar para criancinhas? Essa é uma defesa? Não é. Essa é uma pauta? Não é. A pauta das mulheres trans no Brasil é a pauta de tentar sobreviver em um país que é, no mundo, o país que mais mata mulheres trans. A pauta das mulheres trans é a vida. E aí você tem um sujeito desse que coloca uma fala generalizada que aumenta esse ódio, que aumenta uma repulsa. Porque aí, o que ocorre? Quando uma mulher trans está passeando na rua, numa boa, tranquila, que é uma mulher trabalhadora, uma mulher que tem a sua vida tranquila, está vivendo ali em paz, vivendo a sua vida,
vai atrair olhares de pessoas que falam, olha, essa mulher trans aí, ela quer abusar de criancinhas. Ela quer ser desonesta em esportes. Então, você considera essa questão? Porque se você não considerar isso, você não vai entender o que está por trás da fala de um sujeito como o Nicholas. Eu quero falar para você a respeito desse livro aqui. Tá aqui, ó. A Mente Influente. Telly Sharot. A Telly, ela é uma neurocientista. Na verdade, ela tem formação em psicologia, ela tem formação em economia e ela é uma professora de neurociência cognitiva. Então ela é uma pessoa que estuda sobre isso, fala sobre isso e tem esse livro que é um best-seller, tá? Esse livro foi muito vendido. Ela tem um livro chamado Viés Otimista também. Aqui, logo no começo desse livro, ela explica como que é essa técnica que é muito comum na extrema-direita. Eu vou deixar o link desse livro para a Amazon aqui embaixo. E se você comprar pela Amazon, inclusive você até ajuda o canal. Mas pode comprar por onde você quiser, ou pede emprestado para alguém que tem, enfim. Logo nas primeiras páginas, ela explica o que aconteceu quando ela viu o Trump fazendo uma campanha contra as vacinas nos Estados Unidos. Ela foi até esse congresso onde estava lá o Trump fazendo uma palestra, né, colocando uma fala, e ela relatou como que o Trump falou a respeito das vacinas. E ele fez uma comparação, ele fez uma imagem, ele construiu uma imagem. A imagem que ele construiu é a seguinte, ele disse, imagine um bebezinho recebendo uma injeção que é destinada a um cavalo. É uma injeção para um cavalo que está sendo inoculada em uma criancinha, em um bebezinho. Essa é a vacina. Então, a fala do Trump mexeu muito com a Telly Sharot. E veja bem, nós estamos falando de, como eu disse, uma professora de neurociência cognitiva, uma pessoa que tem formação, uma pessoa que sabe o que está fazendo e, obviamente, ela sabe da importância de uma vacina. Ela sabe, ela tem esse conhecimento. Mas quando ela ouviu isso, ela inclusive estava grávida, ela tinha contato com bebês e ela imaginou, ela colocou uma imagem de uma criança recebendo uma injeção para cavalo. E aquilo criou nela uma sensação muito ruim contra a vacina. Porque ela falou, puxa vida, a vacina é isso, então eu não quero. Depois, obviamente, de um tempo, ela obviamente descobriu que isso é uma técnica de retórica. Porque é óbvio que uma vacina nunca vai ser isso. Entende? Mas até ali, naquele momento, o Trump já tinha pego todo mundo e trazido todo mundo para si. O Nicholas, quando ele fala a respeito daqueles temas, ele faz com que as pessoas concordem com ele. E aí ele traz a chave do crime de ódio e do preconceito e da transfobia. Quer dizer que uma mulher trans é um homem que se sente mulher. E é óbvio, é claro que não é assim. Quando ele fala isso, ele tira o direito da mulher trans de existir. Eu já falei isso em vídeos anteriores. Ele ataca aquilo que é o mais importante de um ser humano, que é o direito de existir. Porque a própria mulher trans, ela fala, bom, se eu não sou um homem, não sou uma mulher, o que eu sou? Cria essa crise de identidade, né? Procura criar essa crise de identidade e lança olhares da sociedade sobre essa mulher trans de, primeiro, de repulsa, de julgamento e de perda da naturalidade. Porque o caminho nosso é seguir para um momento em que haja naturalidade nisso, que a gente não tenha nem mais que colocar o trans. É uma mulher, ponto final, não há debate. Mulher, acabou. Ah, uma mulher trans. Não, é mulher. O caminho nosso é chegar nesse ponto. Mas ele dá 1000 passos para trás. Novamente, dizendo que não é uma mulher, é um homem que se sente mulher. Então,
Perceba, você conseguiu entender e identificar a armadilha e a desonestidade? Eu coloco algo que é de senso comum, absolutamente ninguém vai defender que um homem de 2 metros, ele usou essas palavras, ninguém vai querer que esse homem de 2 metros ataque uma criancinha, nem você, nem eu, nem ninguém, ninguém da esquerda, ninguém da direita, para trazer uma mentira, para colocar algo que nem sequer tem embasamento científico, não tem embasamento nenhum de nada. Não tem embasamento biológico, não tem embasamento psicológico. A mulher trans não é um homem que se sente mulher. A mulher trans é uma mulher. Ah, mas não tem pênis, Clayson, mas ovula, mas menstrua, que foi as coisas que a gente ouviu aqui. Veja bem, essa ode ao falo, essa ode ao pênis, né? Oh, não tem pênis, né? Isso aí nós já não estamos mais na retórica dos anos 80. Aqui nós já estamos à Idade Média. Esse culto ao falo. Porque isso não diz absolutamente nada. Eu já falei aqui no canal, já expliquei para as pessoas que o maníaco do parque, um sujeito que matou muitas mulheres, está preso, ele era um sujeito impotente. Em tese, o impotente é a mesma coisa de não ter pênis. Ele era um impotente. E nem por isso ele foi, em algum momento, colocado em dúvida a questão dele. Ninguém falou que ele deixou de ser homem por ser impotente. Mas, em tese, ele nem tem pênis. E ele abusava de mulheres com pedaço de pau, galhos de árvore, e matava essas mulheres. Então, veja bem, essas questões todas são tão secundárias e tão sem sentido que é estranho a gente falar isso em 2023. E é mais estranho ainda e mais repugnante que a gente tenha alguém falando isso naquele lugar que é o lugar chamado a Casa do Povo. Uma pessoa que representa a sociedade, que representa 220 milhões de brasileiros. Você vê que nesse debate que ele teve com a ex-BBB, eu coloquei no vídeo de ontem à noite, ele, mas você votou em mim? Como se apenas aqueles que votaram nele têm direito de cobrar dele uma postura de um dos deputados, dos mais de 500 deputados do Brasil, deputados federais. Mas veja bem, eu quero que você coloque aqui, se você entendeu aonde que está a armadilha retórica do Nicolas e da extrema-direita, porque isso é constante, gente, não tem nenhuma novidade. Isso vem acontecendo há muito tempo, a gente já falou sobre isso, eu já falei sobre esse livro aqui no canal. A gente já falou sobre isso várias vezes. Mas você conseguiu entender agora onde é que está a armadilha? Eu coloco algo que tem um fundo de verdade e coloco o veneno mentiroso e criminoso para transformar a mente das pessoas, para influenciar a mente das pessoas. Coloque no comentário o que você acha a respeito disso. É muito importante o seu comentário. Não se esqueça do like, se inscrever no canal, sua inscrição é fundamental. A gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajudem o nosso trabalho. A gente tem os financiadores do nosso trabalho aqui, que são pessoas que nos ajudam sendo membros aqui do canal, participam lá do nosso grupo especial do Zap, só para membros, que são membros do nosso Apoia-se, que estão lá todos os meses nos ajudando, uma pequena quantia para financiar o nosso trabalho, e são pessoas que nos ajudam também pelo Pix. E você pode nos ajudar se você quiser e se você puder. Qualquer valor pelo Pix ajuda bastante o nosso trabalho. Desejo a você um bom sábado, um bom final de semana. Daqui a pouquinho a gente se encontra novamente, eu estou de volta.